Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo na espinha dorsal invisível do nosso mundo digital, a arquitetura da informação. Já parou para pensar o que de fato acontece quando a gente faz um Pix, curte uma foto ou, sei lá, acessa as notas no portal da faculdade? Pois é, por trás de cada uma dessas ações, que parecem mágicas e instantâneas, existe um universo complexo, mas muito bem estruturado de bancos de dados. É ele que garante que o caos de bilhões de interações que acontecem todo dia se transforme numa ordem digital que a gente possa confiar. E olha, nesta análise a gente vai bem além do básico do que está no livro. Vamos explorar os princípios quase filosóficos e os desafios de engenharia gigantescos por trás de modelar o nosso mundo em dados. Vamos aprender a conversar com esses dados e, o mais importante, entender as trocas, os trade-offs entre ter uma informação perfeitamente correta e ter um sistema sempre disponível. São essas escolhas que definem a tecnologia que usamos todo santo dia. O objetivo é que, no final, a gente não saia daqui sabendo só o que é SQL e NoSQL, mas com uma real admiração pela arte e pela ciência de construir confiança no mundo digital. A grande pergunta que vai guiar a gente hoje é essa, uma pergunta que está no coração da ciência da computação. Como é que o mundo real, esse caos todo, com toda a sua complexidade, suas nuances, sua imprevisibilidade, como é que isso é traduzido para a ordem lógica binária de um computador? Pensa só numa venda simples. Tem um cliente com uma história, um produto com vários detalhes, um momento no tempo, um lugar. É um evento cheio de facetas. Como a gente consegue capturar a essência disso em tabelas e linhas sem perder o que é importante? E mais, depois que a gente faz essa tradução, como construímos sistemas que nos dão a certeza, a confiança cega de que o saldo que aparece no aplicativo do banco é exatamente o saldo real, sem nenhuma margem de erro? É essa jornada de abstrair o mundo real para construir uma confiança de ferro que a gente vai explorar em detalhes. Para a gente conseguir desvendar esse processo, nossa análise está dividida em 4 partes, uma construindo em cima da outra. Primeiro, em modelando a realidade. A gente vai ser meio que arquiteto, sabe? Vamos aprender a olhar para o mundo e decidir o que é essencial, o que vale a pena ser lembrado. Depois, em falando com os dados, a gente vai virar poliglota digital. Vamos aprender a linguagem SQL para construir e, claro, para fazer perguntas para as nossas estruturas de dados. A terceira parte, o pilar da confiança. Essa é o coração da nossa conversa. É aqui que a gente vai fundo nos mecanismos, como as transações ACID, que garantem que os dados são íntegros e confiáveis, mesmo com milhões de pessoas acessando tudo ao mesmo tempo. E por fim, em Escalando para o Globo, vamos encarar os desafios do mundo de hoje, entendendo os compromissos, as escolhas difíceis, como o teorema CAP, que os engenheiros fazem para construir sistemas que funcionam para bilhões de pessoas. Então, vamos começar pelo alicerce. Então, nossa primeira etapa. Ela é talvez a mais filosófica e, com certeza, a mais crítica de todo o processo: modelar a realidade. Antes de escrever qualquer código, a gente precisa agir como se fôssemos cartógrafos do mundo real. O grande desafio aqui é a abstração. Pensa, por exemplo, num sistema de matrícula de universidade. Ele não precisa saber a cor do olho do aluno ou para qual time ele torce. Não. Ele precisa saber o nome, o CPF, os cursos em que ele está matriculado, as notas dele. Modelagem de dados é essa arte de decidir o que vale a pena guardar, de separar o que é ruído do que é sinal, definindo as fronteiras do nosso pequeno universo digital. Uma modelagem ruim nesse começo, uma decisão errada sobre o que é importante, isso pode causar problemas gigantescos e muito, mas muito difíceis de consertar lá na frente. É literalmente a fundação sobre a qual todo o prédio da informação vai ser construído. O ponto de partida para essa modelagem é o conceito de entidade. Como um especialista em SQL chamado Joe Selko disse de um jeito genial, uma entidade é simplesmente uma coisa, seja ela física ou abstrata, sobre a qual a gente quer guardar informações. É o substantivo do nosso sistema. Num sistema de biblioteca, livro e membro são entidades. Num sistema de RH, funcionário e departamento são entidades. E cada entidade é descrita pelos seus atributos, que são as características dela que nos interessam. Para a entidade livro, os atributos podem ser título, autor e ISBN. Para funcionário, nome, cargo, salário. A escolha certa das entidades e dos seus atributos é o que transforma o caos do mundo real numa estrutura organizada, que faz sentido. São os tijolos de verdade com os quais a gente vai construir nosso castelo de dados. Agora um detalhe. Pode parecer bobagem, mas isso revela uma compreensão bem profunda dos fundamentos, como a gente dá nome para as nossas tabelas. Uma tabela num banco de dados relacional não representa uma coisa só. Ela é, por definição, a representação de um conjunto de coisas. Pensa como na matemática. A tabela que guarda os dados dos funcionários não é
o funcionário, é o conjunto de todos os funcionários da empresa. É por isso que as boas práticas de modelagem dizem que a gente deve preferir nomes coletivos ou no plural. Em vez de chamar a tabela de funcionário no singular, nomes como funcionários ou, de um jeito ainda mais elegante, pessoal, são muito melhores. Por quê? Porque eles comunicam de forma clara que a tabela é uma coleção. É uma convenção simples, mas que torna o modelo de dados muito mais fácil de entender para qualquer um que for trabalhar com ele no futuro. É um sinal de cuidado, de profissionalismo. O mundo real não é todo retinho, né? Ele é cheio de hierarquias, de classificações. E um bom modelo de dados tem que ser capaz de capturar essa riqueza toda. Como os professores Elmazri e Navati descrevem nos seus trabalhos, que são a base de tudo isso, a gente tem duas ferramentas muito poderosas para fazer isso: a especialização e a generalização. A especialização é um processo que a gente chama de top-down, ou seja, de cima para baixo. A gente pega uma entidade geral, tipo pessoa, num sistema de faculdade, e quebra ela em subtipos mais específicos, como aluno e professor. Cada um vai ter seus próprios atributos que o outro não tem. Já a generalização é o contrário, é bottom-up, de baixo para cima. Imagina um banco digital, tipo Nubank ou Inter. Ele tem clientes que são pessoa física, com CPF, e clientes que são pessoa jurídica, com CNPJ. A gente pode generalizar esses dois tipos numa superentidade chamada cliente, que vai ter os atributos que são comuns para os dois, como nome e endereço. Essas técnicas permitem que a gente crie modelos que são ao mesmo tempo precisos e eficientes. Certo. Então, agora a gente tem a nossa planta baixa. Desenhamos as entidades, definimos os atributos e como elas se relacionam. Criamos um mapa lógico e organizado daquela fatia da realidade que a gente quer guardar. Só que um mapa, sozinho, não faz nada. A gente precisa de um jeito de interagir com ele, de construir a estrutura que ele descreve e, claro, de fazer perguntas sobre o que tem lá dentro. A gente precisa de uma linguagem. E é exatamente isso que a gente vai explorar agora, nessa segunda sessão. A linguagem universal para a gente conversar com os dados e dar vida ao nosso modelo. E essa linguagem universal é o SQL, a linguagem de consulta estruturada. O SQL tem uma divisão bem elegante em duas sublinguagens, com propósitos bem diferentes. A primeira é a DDL, a linguagem de definição de dados. Pensa na DDL como se fosse a caixa de ferramentas do arquiteto. São os comandos que a gente usa para construir, modificar e destruir a própria estrutura do banco de dados, as tabelas, os índices, as regras. Comandos como create table para criar, alter table para reformar e drop table para demolir fazem parte da DDL. A segunda é a DML, a linguagem de manipulação de dados. Se a DDL constrói a casa, a DML permite que a gente more nela. São os comandos para inserir, atualizar, apagar e, o mais importante, consultar os dados que estão guardados dentro das estruturas. O famoso comando select é o coração da DML. Esse slide aqui mostra essa dualidade perfeitamente. Do lado esquerdo, a gente tem a ação de definir. Com um comando como create table alunos, a gente está literalmente desenhando a planta baixa, dizendo que cada aluno vai ter um ID, que é um número, um nome de até 100 letras, um CPF de 11 números e uma referência para o seu curso, o curso _ID. A gente está dizendo para o banco de dados qual é o formato da nossa informação. Depois que a estrutura está criada e cheia de dados, a gente passa para a ação de consultar, que está aí na direita. Com um comando tipo select nome from alunos, where curso _ID igual a 10, a gente não está só pegando dados, a gente está fazendo uma pergunta bem específica. Me dá o nome de todos os alunos que estão no curso de ID 10. E aí a gente recebe uma resposta exata. Essa dança entre definir estruturas rígidas e depois explorar elas com perguntas flexíveis que faz do modelo relacional e da linguagem SQL algo tão poderoso e que dura por tantas décadas. Ok, até agora a gente construiu uma estrutura elegante e aprendeu a linguagem para falar com ela. Fantástico! Só que tudo isso parte de uma premissa básica, a de que a gente pode confiar na informação que o banco de dados nos dá. Construir a estrutura e fazer perguntas é ótimo, mas de que adianta perguntar qual é o meu saldo se a resposta pode estar errada? É aqui que a gente entra no terceiro e talvez o mais importante pilar da nossa conversa: a confiança. Como é que a gente garante a integridade, a consistência dos dados num mundo que não para, com um monte de gente tentando mudar a mesma informação ao mesmo tempo? Isso nos leva direto para o problema central que tira o sono de quem projeta sistemas de banco de dados desde sempre: o problema da concorrência. O que acontece quando o mundo real não espera numa fila bonitinha? Pensa no site da Kabum ou da Magazine Luiza na Black Friday. Milhares de pessoas clicando em comprar no mesmo segundo para pegar a última unidade daquela placa de vídeo ou daquele celular em promoção.
Ou então, um casal com uma conta conjunta, os dois tentando passar o cartão de débito em lojas diferentes, na mesma hora. Como é que o banco de dados lida com esses pedidos simultâneos de atualização, para garantir que o estoque não fique negativo ou que a conta não seja debitada do jeito errado? Sem um mecanismo forte de controle, o resultado é o puro caos. E o resultado desse caos são problemas perigosos, como o clássico problema da atualização perdida, que está ilustrado perfeitamente aqui nessa linha do tempo. Vamos seguir o passo a passo. No tempo 1, a transação A começa um saque e lê o saldo da conta, R$ 100. No tempo 2, quase na mesma hora, a transação B começa um depósito e também lê o saldo, vendo os mesmos R$ 100. No tempo 3, a transação A termina a lógica dela, subtrai R$ 20 e escreve um novo saldo de R$ 80 no banco de dados. O desastre acontece agora, no tempo 4. A transação B, que ainda tem na memória dela o saldo original de R$ 100, soma R$ 50 e escreve um novo saldo de R$ 150. Percebeu o que aconteceu? O trabalho da transação A foi completamente sobrescrito, como se nunca tivesse existido. O saque de R$ 20 sumiu. O saldo correto deveria ser R$ 130, mas o banco de dados agora diz que é R$ 150. Isso, num sistema financeiro, é simplesmente inaceitável. A solução para esse tipo de caos, uma solução elegante e que já foi testada à exaustão, é agrupar uma sequência de operações que tem a ver uma com a outra numa única unidade de trabalho, que a gente chama de transação. Pensa numa transação como se fosse um contrato lógico que diz: as operações a seguir, debitar da conta X e creditar na conta Y, devem ser tratadas como uma coisa só, um evento único e indivisível. Esse contrato, então, é protegido por um conjunto de garantias muito rígidas, um verdadeiro escudo contra esses problemas de concorrência. Esse conjunto de garantias é conhecido no mundo todo pelo acrônimo ACID. ACID não é só uma palavra, é um acrônimo que representa 4 promessas fundamentais que um sistema transacional faz. Vamos ver cada uma delas. A é de atomicidade. Como um átomo, a transação não pode ser dividida. Ou todas as operações dentro dela dão certo, ou nenhuma delas vale. Numa transferência, o débito de uma conta e o crédito em outra são atômicos. É impossível só um deles acontecer. C é de consistência. A transação tem que sempre levar o banco de dados de um estado válido para outro. Se existe uma regra que diz que o saldo da conta não pode ficar negativo, nenhuma transação pode quebrar essa regra. I é de isolamento. Essa é a proteção direta contra os problemas que a gente viu. O isolamento garante que, do ponto de vista de cada transação, é como se ela estivesse rodando sozinha no sistema, sem ninguém atrapalhando. E, por fim, D é de durabilidade. Uma vez que o sistema diz que a transação foi concluída com sucesso, o que a gente chama de commit, essa mudança é permanente. Ela vai sobreviver se a luz acabar ou se o servidor falhar. A mudança foi, metaforicamente, gravada em pedra. Só que essa promessa de isolamento perfeito, ela tem um custo de performance. Por isso, o padrão SQL define diferentes níveis de isolamento, o que permite que quem desenvolve o sistema faça uma escolha consciente entre consistência e velocidade. Essa tabela mostra exatamente isso. As colunas são os problemas, as anomalias que podem acontecer. Uma leitura suja é quando uma transação lê um dado que outra transação mudou, mas ainda não confirmou. É super perigoso porque a outra transação pode ser cancelada e você vai ter usado um dado que, no fim das contas, nunca existiu. Uma leitura não repetível acontece quando você lê a mesma linha 2 vezes na sua transação e os valores vêm diferentes, porque outra transação alterou ela ali no meio. E a leitura fantasma é quando você faz a mesma consulta 2 vezes e vem um conjunto diferente de linhas, porque outra transação inseriu registros fantasmas que se encaixam na sua busca. Como a gente pode ver, o nível Read Uncommitted é o mais rápido, mas deixa tudo isso acontecer. Já o Serializable é o mais seguro, não deixa acontecer nada disso, mas ele é mais lento, porque basicamente ele força as transações a agirem como se estivessem numa fila. Escolher o nível certo é uma das decisões de arquitetura mais importantes num sistema desses. As garantias ACID foram a rocha firme sobre a qual sistemas críticos, como os de banco e de controle de estoque, foram construídos por décadas. Esse modelo é o padrão ouro para confiança quando a gente está falando de um único servidor ou de um data center num lugar só. Mas e quando a escala do nosso problema deixa de ser local e passa a ser global? O que acontece quando o seu banco de dados precisa atender, ao mesmo tempo, usuários em São Paulo, em Lisboa e em Tóquio? Pensa nos sistemas da Netflix, do Facebook, de uma companhia aérea internacional. É aí que a fortaleza bonita e rígida do ACID começa a mostrar algumas rachaduras. O problema aqui é físico, é governado pela velocidade da luz. Para conseguir impor as regras rígidas do ACID num sistema distribuído pelo mundo, todos os servidores, os nós, precisariam entrar em acordo sobre o estado de cada transação antes dela ser confirmada.
Imagina alguém em São Paulo tentando comprar um produto. Para garantir a consistência global, o servidor de São Paulo teria que mandar uma mensagem para um servidor em Tóquio, esperar a confirmação de lá e só então responder para o usuário. Essa viagem de ida e volta, mesmo na velocidade da luz, leva centenas de milissegundos. Agora multiplica isso por milhões de transações e a experiência do usuário fica impossível. A latência da rede, a distância física, vira o maior inimigo da escalabilidade desse modelo de consistência forte. Esse desafio fundamental da computação distribuída foi formalizado de um jeito brilhante lá no final dos anos 90 por Eric Brewer, que na época era professor em Berkeley. Ele propôs o que ficou conhecido como o Teorema CAP. O teorema diz que em qualquer sistema de dados que é compartilhado e distribuído, existem 3 propriedades que a gente gostaria de ter: consistência, consistency, disponibilidade, availability, e tolerância a partições de rede, partition tolerance. A parte mais importante e revolucionária do teorema é a seguinte: é impossível que qualquer sistema garanta as 3 ao mesmo tempo. Você pode escolher, no máximo, 2. É tipo uma lei da física da computação distribuída. Vamos entender o que cada letra desse trilema significa. Consistência. O C aqui quer dizer que todos os nós do sistema enxergam os mesmos dados ao mesmo tempo. Se eu mudo o meu perfil num servidor, todos os outros servidores no mundo têm que refletir essa mudança na mesma hora. Disponibilidade, o A, significa que o sistema sempre responde a qualquer pedido, ele nunca fica fora do ar. E tolerância a partições, o P, é a capacidade do sistema de continuar funcionando mesmo se a comunicação entre os nós for cortada, o que na internet, com cabo submarino rompendo e roteador falhando, é uma certeza, não uma possibilidade. E aí que está o pulo do gato. Como falhas de rede são um fato da vida, a tolerância a partições não é uma escolha, é uma exigência. Então, o verdadeiro trade-off, a escolha que os arquitetos de sistemas distribuídos têm que fazer, é entre consistência e disponibilidade. Quando a rede falhar, o sistema deve parar de responder para garantir que os dados estão corretos, escolhendo o CP, ou deve continuar respondendo, mesmo que com dados talvez um pouco desatualizados, escolhendo o AP. E essa escolha fundamental nos leva a 2 filosofias completamente diferentes para projetar sistemas. De um lado, a gente tem o mundo ACID, que escolhe a consistência acima de tudo. É um sistema CP. Um sistema de banco, o Pix é o melhor exemplo. É inaceitável que o dinheiro de uma transferência apareça na conta de quem recebe antes de sumir da conta de quem enviou. O sistema prefere ficar indisponível do que permitir uma inconsistência. Do outro lado, a gente tem a filosofia Bayes, que prioriza a disponibilidade. É um sistema AP. Bayes é um outro acrônimo para Basically Available, Soft State, Eventually Consistent, ou seja, basicamente disponível, estado flexível e eventualmente consistente. Uma rede social é o exemplo perfeito. Se alguém curte uma foto, o sistema garante que a curtida vai ser processada, mas não garante que todos os amigos no mundo inteiro vão ver essa curtida no mesmo milissegundo. O sistema continua disponível e a informação vai se propagando, até chegar a uma consistência eventual. O atraso de uns segundos é um preço pequeno a se pagar para ter disponibilidade e escala globais. Foi exatamente essa necessidade de ter sistemas que seguissem a filosofia Bayes, priorizando disponibilidade e uma escala gigantesca em vez de consistência forte, que deu empurrão para o surgimento de uma nova geração de bancos de dados lá no começo dos anos 2000, conhecidos como NoSQL. E aqui é importante notar que o termo hoje significa não apenas SQL. Isso quer dizer que eles não surgiram para substituir de vez os bancos de dados relacionais, mas para oferecer uma alternativa para outro tipo de problema, especialmente os problemas de escala da internet que empresas como Google, Amazon e Facebook foram as primeiras a encarar numa escala que ninguém nunca tinha visto antes. A principal diferença de arquitetura está em como esses 2 tipos de sistema lidam com o crescimento, ou seja, como eles escalam. Os bancos de dados SQL tradicionais foram feitos para escalar verticalmente, o que a gente chama de scale-up. Isso significa que quando precisa de mais poder, você compra um servidor maior, com mais memória, mais processadores, discos mais rápidos. É como trocar seu carro por um caminhão. Funciona, mas é caro e tem um limite físico para o tamanho do caminhão que se pode construir. Já os bancos de dados NoSQL foram projetados para escalar horizontalmente, o scale out. Em vez de comprar um servidor maior, você simplesmente adiciona mais servidores mais baratos ao seu conjunto. É como adicionar mais carros a uma frota. Essa abordagem é muito mais flexível, barata e se encaixa perfeitamente com a infraestrutura elástica da computação em nuvem que a gente tem hoje. Então, qual é a grande lição de toda essa nossa jornada? A conclusão principal é que não existe uma guerra entre SQL e não SQL, entre ACID e Bayes. O que existe é um espectro de escolhas, de trade-offs. Não existe uma tecnologia que seja a melhor em tudo. O que existe é a ferramenta certa para o trabalho certo.
A beleza da arquitetura de software hoje é ter essas duas filosofias poderosas à nossa disposição. A verdadeira habilidade de um bom arquiteto e engenheiro de software é analisar a fundo o que um negócio precisa e fazer a escolha consciente. A necessidade de consistência de um sistema de pagamentos como o Pix é totalmente diferente da necessidade de disponibilidade de um serviço de streaming como o Spotify. E isso nos traz de volta ao começo de tudo, a modelagem cuidadosa do problema. Entender o que confiança significa no contexto da sua aplicação, isso continua sendo e sempre vai ser o passo mais importante de todos. E isso nos deixa com uma reflexão final para a gente levar daqui. A nossa discussão hoje, que foi desde modelar uma entidade até chegar em teoremas de sistemas distribuídos, no fundo se resume a esta pergunta fundamental. O que a confiança nos dados realmente significa e qual é o preço que a gente está disposto a pagar por ela? Em um mundo cada vez mais movido a dados, desde as recomendações que a gente recebe até as decisões de crédito que nos afetam, entender a arquitetura dessa confiança é mais do que uma habilidade técnica. É uma forma de cidadania digital. Conforme a gente avança para um futuro com inteligência artificial que precisa de dados corretos para tomar decisões, e com a internet das coisas, onde a integridade dos dados pode afetar nossa segurança física, diagnósticos médicos, essa pergunta vai se tornar cada vez mais urgente. Eu agradeço muito a atenção de todos e espero que esta análise tenha dado as ferramentas não só para construir sistemas melhores, mas também para a gente analisar de forma crítica o mundo digital que nos cerca.